Hello and welcome to English in Brazil. Hoje eu tô aqui com uma companhia muito especial que é o Tim. O Tim é o americano mais brasileiro que existe, porque ele sabe expressões que nem eu conheço no português. Eu estou esperando o meu troféu. É verdade. Mas eu não sei, talvez existe um mais, né? Pode ser. E hoje a gente vai responder, então, perguntas que vocês deixaram no meu Instagram sobre a cultura americana. Então, dúvidas que não tem ninguém melhor pra responder do que um americano. Um americano ou estadunidense? E aí? Bom, eu gosto de evitar polêmicas, se alguém quer falar... Todos somos americanos, vamos deixar isso. Mas em inglês só tem a palavra American, não tem United Staters. United Staters. Então, não sei como me expressar em inglês de outra forma. Mas em português, estadunidense. Eu prefiro falar americano, mas enfim, whatever. 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 Bom, a primeira pergunta, ela não é tanto de cultura, ela é de língua mesmo, mas eu achei interessante, que é, o sotaque brasileiro é confundível com alguma outra nacionalidade? Foi a pergunta do Ivan Grenhanin. Pra mim, não. Porque já tá brasileiro, né? Pra mim não, porque eu já tenho contato com a língua portuguesa, a língua brasileira, vamos dizer, porque talvez o de Portugal você pode confundir com outra sotaque europeia, até russa às vezes as pessoas falam que parece um pouco, mas o brasileiro pra mim tem um sotaque bem distinto que não existe em outras partes. Mas para o americano comum, o estadunidense comum, talvez ele não vai identificar essas algumas coisas que os brasileiros fazem, por exemplo, aquele I no final, que é típico de um brasileiro meio básico. No nível mais básico, tipo, né? hot dog, ketchup, Facebook. A gente não tem esse... Tem um nome desse I, não sei, mas... Tem, se chama epêntese. É uma vogal That's why epentética. she makes the big bucks. I wish. Então, epêntese a gente chama de vogal epentética. Isso não existe só no português. Vogal hipentética. Mas isso não é só no português. O japonês faz também. Por exemplo, snake, eles falariam snake. Só que daí eles colocam um U e a gente coloca um I. Eu dei aulas para alguns japoneses. Eles falam algumas coisas que são... eu não quero falar que são engraçadas, mas que são diferentes. Eles colocam... com o jeito que eles falam McDonald's. Como fica? Nem posso imitar, mas tem que verificar mais tarde. McDonald's is McDonald's. E o brasileiro vai falar Mac. Em inglês? McDonald's. Mac. É Mac, né? McDonald's. Não é Mac. Mais curto. Então, esse I no final é uma coisa. O R que a gente ia falar remember, vocês às vezes falam remember ou remind, porque você tenta usar aquele R caipira, imagino que tem outro nome no vocabulário dela. Tem, é retroflexo. Ou R caipira, que é R. So, remember, remind, respect. Tem um vídeo de youtuber famoso da Chevy que fala respect my history. Respect my history, ótimo. Mas deve ser respect my history, que na verdade não faz sentido em inglês, mas é engraçado. Não faz sentido. É my story. Respect my history. Não? Respect my story até faz sentido, mas não é uma frase que vocês diriam. Sabe uma coisa que eu acho fácil de identificar um brasileiro também? São as vogais do inglês. Então, por exemplo, a gente não tem a diferença entre um I curto e um I longo. Então, muitas vezes a gente fala, por exemplo, I live here, em vez de I live here. Mas com aquele R, que é muito brasileiro, essa coisa é de quase todo mundo. Quase todos que estão aprendendo inglês não tem esse I curto, não existe em muitos idiomas. So, muitos vão confundir. E o TH? TH também é uma coisa que só existe em poucos idiomas, né? Existe em inglês. Acho que em algumas formas de espanhol que você falou talvez existe. Sim, tipo coração, né? Coração, gracias. Acho que isso é... Mas isso é espanhol da Espanha, né? Aqui na Argentina eles falam assim, tu que tá lá tudo argentino? Não? Na Argentina não. Che, boludo. É muito bom. Não é essa, para. Tá muito bom. Mas o que mais tem? Acho que as vogais e talvez o ritmo. O brasileiro tem um ritmo de falar. O brasileiro fala meio pra gente, meio cantando. Todo mundo fala. I've been to Florianópolis, Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, Foz do Iguaçu. It sounds like people are singing at me. E ainda falam que
eu tenho um problema duplo, então, porque eu sou brasileira and gaúcha. Dizem que gaúcho fala cantando, então assim... Gaúcha, não dizem, gaúcha fala cantando. Pois- Eu nem chego a Rio Grande do Sul, mas no Florianópolis... Santa Catarina também. Santa Catarina tem muito gaúcho também, Tem. eles falam... O coisa mais gaúcha que existe pra mim é o né. Né? Eu sou de Porto Alegre, né? A gente falou igual. Aí eu moro no Bonfim, né? Bem assim. Eu não falo exatamente Bem assim. capaz, É, né? bem capaz, tá louco. Duas perguntas agora que estão meio relacionadas. A Grazi Ribeiro perguntou: o americano tem paciência com o brasileiro que ainda está aprendendo inglês? E o Luke Evo perguntou: vocês ficam chateados quando pedimos para falarem mais devagar para entendermos? Bom, eu acho que depende muito de pessoa, né? Do que está passando no dia da pessoa. E no nível do inglês, né? Se o inglês entendível, tá de boa. Mas às vezes realmente não é entendível. Tá. Não é, às vezes as pessoas ficam envergonhadas quando não é, mas às vezes não dá para entender. E a pessoa tem coisa a fazer. O americano é muito mais pontual. Se essa coisa está demorando muito tempo, às vezes eles vão ficar chateados. Enquanto eu acho que o brasileiro vai parar o que está fazendo para ajudar, mesmo se tem uma coisa a fazer. Isso é uma coisa muito interessante que eu acho que o americano... Falam que o americano é fechado, sei lá, muito seco. Eu não acho. O americano, nas minhas experiências, foram todos muito legais. Mas eu tive uma experiência que eu percebi essa diferença entre americano e brasileiro. Eu tava em Nova York, eu me perdi e o meu celular tinha acabado a bateria. Aí eu perguntei pra uma moça: excuse me, can you help me? E ela falou: no. E seguiu. Aí eu pensei, porra. É um pouco forte, mas acho que em Nova York vai ter mais, você vai ver isso, que é muito... Cidade grande, né? Muito rápido. Times money. Times money. Aham. Mas eu acho que geralmente pessoas americanas são educadas, eu acho. Vai ter São. paciência, mas depende de cada um. Você vai encontrar algumas babacas na vida. Tipo uma fila do Starbucks, assim, a pessoa tá lá 3 horas pra pedir um café. Tu acha que eles vão se incomodar? Sim. Eles come on. This person doesn't even know. Mas é uma coisa também, porque a gente está tão acostumado de inglês ser a língua franca do mundo, a gente não tem tanta empatia para quem não fala. Porque geralmente o americano acha que Todo mundo tem que falar. vai falar, mas se você viaja, você vai ver que isso não é o caso. Não é verdade? Não é o caso. Uma pergunta da doutora Júlia Reis. Doutora Júlia Reis, ó, de Doctor. Será que ela é nutricionista? Porque ela perguntou isso aqui, ó. Você concorda que o americano come mais alimentos processados e industrializados do que os brasileiros? Sim, eu acho. Geralmente quando brasileira morar fora, eles engordam um pouco. Porque a comida tem mais hormônios ou mais coisa assim. Geralmente falando. Mas também tem aquela coisa agora muito forte de comer saudável, de vegan. Mas com certeza eu acho que o menu, o cardápio brasileiro tem menos opção, mas é mais saudável. Todo dia, a gente está impressionado, quase todo dia pessoas comem arroz e feijão. Tá no cardápio todo dia. Sim. A gente tem mais opção, mas também eu acho que é menos saudável. Você tem mais acesso às frutas. Aqui, né? Aqui. A fruta aqui não é caro. Lá é mais caro. Lá é muito... Comer saudável nos Estados Unidos é muito caro. Eu tenho uma amiga que ela engordou pra caramba quando ela foi morar nos Estados Unidos e ela falou assim: Karina, não tem como não engordar. Porque assim, por mais 10 centavos tu dobra o refil do teu refrigerante. Por mais 1 centavo tu triplica não sei o quê. E o mercado, ela disse, eu nunca vou esquecer que ela falou assim, ó: é um paraíso. Porque é um monte de pacotinho colorido, lindo. É uma infinidade de biscoito, de coisa. Tipo, um paraíso, assim, das doçuras, né? E coisas assim. Pessoas piram porque tem tanta opção. A Jubes Santos perguntou: como funcionam as etapas de ensino nos Estados Unidos? Fundamental 1, médio, superior. Tipo, como foi a tua experiência na escola? Minha pergunta é a seguinte, complementando a dela. É igual a gente vê nos filmes, que tem aqueles grupinhos bem definidos dos atletas, das cheerleaders, dos nerds. Como é que é? Eu acho que é bem parecido. No meu caso, eu fui pra escola católica a minha vida inteira. Então, deve ser um pouco diferente, mas geralmente existe elementary school, Que é ensino fundamental. ensino fundamental, high school, college. Mas dentro da elementary school, depende da região, pode ser chamado de coisas diferentes. Tipo, nossa, estou um pouco velho, estou faz tempo sem ir na escola, mas para mim era chamado grammar school e depois high school. Mas depende tem
Que nem aqui no Brasil, sabia que ensino fundamental era primeiro grau. Primeiro grau, segundo grau. First grade, second grade, third grade, fourth grade, fifth grade, sixth grade, seventh grade, eighth grade, high school. Freshman, sophomore, junior, senior. Quando você vai pra faculdade, mesma coisa. Freshman. So freshman in high school, freshman in college. Sophomore, junior, senior. E se você fica muito tempo na faculdade, chamado super senior. Que talvez você quer vida universitária pra sempre. Ah, tipo assim, conseguir uma bolsa e... Às vezes quem tem grana de pai só quer ficar na farra pra mais tempo. Ah, entendi. Geralmente entendi. super senior é pra zoar um pouco, porque eles não... Tá. E quem era o Tim no colégio? Quem era o Tim? É. Eu jogava esportes, mas meu colégio era all boys school, tipo católico. A gente tinha uma sister school, que era... A gente fez dance e festas juntos, mas durante o dia era só homem. Então é um pouco diferente porque você não tem a cheerleader no mesmo lugar. Mas todos os meus amigos que foram pra public school é bem assim. Tem os jocks que jogam futebol, beisebol. E tu tinha aquelas jaquetinhas? Tem uma marca de respeito, de respect my history. E tem os nerds, tem muito, isso é uma observação, mas geralmente os asiáticos ficam mais juntos. Os coreanos, eles ficam mais juntos. E isso formou um grupo, nerds, quem joga videogame. Tem vários cliques, a gente fala cliques, tipo na panelinha. As tribos. Tem várias tribos. Eu acho que é uma satire. Sátira? Mas o Mean Girls é boa. That is so fetch. Gretchen, stop trying to make fetch happen. É exagerado, mas é mais ou menos assim. Pergunta da Má. Gostaria de saber, com sinceridade, se americanos têm preconceito com estrangeiros. Eu acho que um pouco. Não é regra, mas os Estados Unidos é um país muito grande que tem sua própria cultura que foi expandido pelo mundo. Só a gente não vive que nem vocês assistindo filme de Brasil. Mesmo se é uma coisa superficial, vocês conhecem um pouco de Estados Unidos. Sim. Enquanto a gente não sabe muito, às vezes isso gera um mal entendimento, às vezes, mais que preconceito. Tem pessoas preconceituosas, claro, mas eu acho que é uma mais ignorância boba do que uma coisa maldosa. Então é isso, Tim. Tinha muitas outras perguntas, mas a gente vai então continuar respondendo lá no teu canal, é isso? Vamos. Tem várias coisas pra responder ainda e... Isso é divertido? Eu estou curtindo. Você tá curtindo? Eu tô adorando, porque o Tim tá fazendo todo o trabalho aqui, eu tô só apertando. Mas às vezes eu estou, tipo, dançando para não falar coisa errada, mas... Então, se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no meu canal e no do Tim também, que tem várias dicas de inglês e trocas culturais, é bem interessante. E se você tem mais perguntas a respeito da cultura norte-americana, estadunidense, deixa aqui nos comentários que o Tim vai me ajudar a responder, né, Tim? Fechou. Tem que me ajudar, estamos prometendo. So, thanks for watching. See you next video. Bye!